Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem esteja com você no seu coração, na sua vida. Nós vamos rezar juntos hoje mais um capítulo do Evangelho de São Mateus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a poderosa palavra de Deus possa nos conduzir, possa guiar os nossos caminhos, os nossos passos nesse dia de hoje. Hoje nós vamos rezar o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. É um capítulo bem grande. Hoje são 17/6, um capítulo grande. Mas nós vamos aí com muita fé em Deus, com muito amor pela palavra de Deus, né? Querendo cada vez mais conhecer, mergulhar na história de Jesus, meditar a palavra de Deus. Vamos juntos? Irmãos, capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Nós sabemos que a cidade de Jesus era Galileia, lá em Cafarnaum, né? Jesus voltou para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola, ou seja, numa maca, né? Dessas que a gente carrega. Vendo Jesus, a fé daquela gente, nós vamos ver em outras traduções, né? Que fala que os amigos trouxeram, em outras traduções não, em outros evangelhos, que os amigos trouxeram paralíticos, vendo Jesus, a fé deles, a fé dos amigos, né? Que Jesus fala, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico, meu filho, coragem. Essa é uma ordem, né? Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si, este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes, por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer teus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, a ordem aí, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado poder aos homens. Gente, nós precisamos ir a Jesus. E aí está o segredo de muitas vezes nós não conseguirmos, nós não termos as nossas orações respondidas. Porque nós já lemos aí, a palavra diz, né, que nós podemos pedir que nos será dado. Nós lemos alguns capítulos aí para trás, não vou me recordar onde, mas fala que nós podemos... no capítulo 7, antes de ontem, nós lemos, né? Pedi se vos dará, enfim. Por que Jesus tem falado isso, né? E por que nós temos trago essa cura? Jesus vê a fé do povo, né? E cura o paralítico. Porque nós precisamos ir até Jesus e até Deus com fé, na fé de que seremos curados. Da mesma forma que o paralítico, né? Que aqueles que levaram o paralítico, no caso, eles tinham a certeza de que ao encontrar com Deus, né, Deus iria fazer, Jesus iria operar. Nós muitas vezes não conseguimos as nossas graças porque nos falta fé. Quando nós formos até Deus, quando nós nos sentarmos para estudar, para meditar a palavra de Deus, que nós tenhamos a certeza de que aqui nós encontraremos com o Senhor, né? Aqui nós estamos encontrando com Ele. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. Convite, né? Quase que uma ordem também. O homem levantou-se e o seguiu. Nós sabemos, né, que esse era Levi, Mateus, o evangelista que escreve esse discípulo, esse evangelho. Nós sabemos disso porque Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? E os cobradores de impostos naquela época eram muito mal vistos, né? Eram corruptos, enfim, roubavam da população. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, olha isso, é um princípio eterno, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa essas palavras. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Né? Jesus, ele vem para nós mesmos, né? Para a nossa vida, para as nossas misérias. Jesus quer se encontrar conosco, quer estar conosco, né? Então aí nós vemos um grande ensinamento de Jesus que não cansa de sentar na mesa comigo e com você. Jesus não cansa
Gente, nós vamos cair, levantar inúmeras vezes, mas Jesus continua ali, batendo a porta, né, do nosso coração. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes serão tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em uma veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres novos, do contrário, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, assim tanto um como o outro se conservam. Nós já meditamos isso aqui, né, gente? Nós já falamos disso em outra passagem, outro evangelista, né? Nós falamos sobre a questão dos odres, né? Que eram bolsas de couro que se esticavam na medida que o vinho ele ia fermentando, né? Fazendo gases ali. Por isso que não podia colocar num odre já velho, né? Porque senão arrebentaria. Mas o que mais fica forte para nós aqui, dessa meditação, de estar sempre novo, é de que o novo ensinamento de Jesus, olha para vocês verem, Jesus está sentado na mesa com os fariseus, com os publicanos ali, com os cobradores de impostos, enfim. Esse novo ensinamento de Jesus, ele é incompatível com aquilo que é velho. E assim, quando a palavra de Deus, né, a poderosa palavra de Deus, ela chega na minha e na sua vida, se torna incompatível com aquilo que é velho no nosso coração. Por isso que o Senhor faz nova. Gente, o Senhor tem essa capacidade mesmo, a palavra tem essa capacidade de ir mudando, né? De nos dando de novo aquilo que é novo, né? De ir transformando nosso coração. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, põe-lhe as mãos e ela viverá. Olha, e a fé desse moço, né? Mais uma vez, ele não tem dúvidas de que ao aproximar de Jesus, ele será curado. A filha dele será curada, né? Ele não tem essa dúvida. Jesus levantou-se e foi, seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Mais uma vez, tocar Jesus, na certeza de que ele tem poder para curar. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se e viu e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. Olha que bonito, né? Que Jesus fala com ela. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta, uma multidão alvoroçada, porque já estava acontecendo o velório, né? Disse-lhe: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou por toda a região. Um relato bem resumido, né? Nós vemos lá em Lucas, que é maior esse relato, em Marcos também é maior, né? Talita cum, diz Jesus, né? Menina, levanta-te. Tá ali a tríade de Jesus, né? Assistindo toda essa cena, mas o que nós precisamos pegar para nós, para nossa vida nesse dia de hoje, é justamente isso. De que Jesus ele tem poder para curar e nós precisamos encontrar com Jesus, nós precisamos tocar. Quantas vezes nós esbarramos com Jesus, né? Uma vez eu vi uma meditação falando sobre isso, sobre Jesus passar e nós esbarrarmos. Esbarrar é diferente de tocar, de agarrar. Porque quem toca tem a certeza de que Deus pode fazer, de que Jesus pode operar. E muitas vezes a nossa fé é uma fé de esbarrões, né? Nós estamos esbarrando, esbarra em Jesus. Mas não, nós precisamos tocar no Senhor. A nossa fé precisa ser capaz de tocar em Jesus. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando. E olha aí, mais uma vez, pessoas que sabem, que têm a certeza, que querem tocar Jesus, né? Filho de Davi, tem piedade de nós. Filho de Davi, porque Jesus é da descendência de Davi, né? Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele e disse-lhes: credes que eu posso te fazer isso? Olha aí. Mais uma vez, credes? Né? Jesus pergunta. Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhe nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo vossa fé. Se eles não tivessem fé, eles não teriam sido curados, né? No mesmo instante, os seus olhos se abriram, recomendou-lhes Jesus em tom severo: vede que ninguém o saiba, mas apenas haviam saído e espalharam sua fama por toda a região. Mais uma vez, aquele segredo messiânico, né, que Jesus pede para que se guarde. E esse filho de Davi aí, é um título messiânico também, né? Um título messiânico. Então, por isso que ele, sabendo que Jesus era o Messias, né? Jesus pede, faz silêncio, tá?
E é engraçado que esse credes que eu posso fazer isso é como se Jesus perguntasse: vocês creem mesmo? Vocês estão só, né? Vocês creem mesmo? Então seja feito segundo a fé de vocês. Não segundo aquilo que vocês pedem, mas segundo a fé. Se eles não tivessem fé, né, eles não seriam, não teriam recebido essa cura. Logo que se foram, apresentaram-se um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. E depois nós vamos ver Jesus respondendo isso aí, né, falando que, gente, como que um demônio expulsa outro demônio? Não tem como, né? Mas nós vamos ver isso aí, o quanto é bonito esse se aproximar de Jesus com fé e tocar em Jesus, né? Para finalizar, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, olha que bonito, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que vos envie operários para a vossa messe. Esse aí foi o evangelho da nossa liturgia de domingo. Se você foi à Santa Missa, você deve ter se encontrado aí com esse evangelho, era o nosso evangelho da Santa Missa de domingo. Então, irmãos, o que fica para nós de ensinamento nesse dia, né? O que o Senhor traz para nós como ensinamento? De que Jesus, ele tem poder para nos curar. Ele tem poder para transformar a nossa vida, para transformar as situações da nossa vida, mas nós precisamos nos aproximar de Jesus com fé. Fé. O paralítico tinha fé. Jesus, ele vem para aqueles que estão caídos, abatidos. O chefe da sinagoga tinha fé para chamar Jesus, né, para conduzir ali, para curar a sua filha. A hemorroísa que toca no manto de Jesus tinha fé para curar. Os cegos que vão atrás de Jesus tinha fé. Aqueles que apresentaram um mudo possuído pelo demônio tinha fé. Jesus vai se compadecendo do povo que sofre como ovelha sem pastor. Mas nós precisamos ter fé, gente. Nós precisamos ter fé. Então, que nós possamos, na nossa oração, se você quiser escolher uma dessas passagens, rezar, e é isso que nós precisamos fazer mesmo. Às vezes, qual você se identifica mais? Você se identifica mais com o cego, precisa de visão espiritual, né? Qual é a situação de morte, de dor, de enfermidade que você tem passado na sua vida? Mas que nós possamos pedir a Jesus nessa tarde, nessa noite, nesse dia, na hora que você está vendo esse vídeo, que Jesus derrame sobre nós uma fé viva, uma fé nova, uma fé capaz de nos fazer tocar no próprio Jesus. Uma fé capaz de fazer nos aproximar de Jesus de maneira nova, de maneira diferente. Nós queremos mesmo, Jesus, nessa noite, ser preenchidos pela fé. Olha para o nosso coração tantas vezes cansado, o Senhor que se compadece dos cansados, o Senhor que se compadece dos fracos, dos enfraquecidos, o Senhor que se compadece dos abatidos, daquelas ovelhas que não tem quem cuida. Jesus, olha para nós nesse momento e nos derrame sobre nós o dom da fé, para que a nossa fé seja abastecida pela força da sua palavra, para que os nossos pés continuem caminhando em direção ao Senhor com fé, que nós, Senhor, possamos, através da fé, te encontrar nessa palavra que nós temos lido. Que não seja só um livro, mas que seja a tua presença, que seja a tua palavra, que seja o Senhor a nos dizer, a nos curar, a nos libertar. Assim como o Senhor curou e libertou a tantos, nos dê uma fé viva, nos dê uma fé nova, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.